Seja bem-vindo a mais um podcast da Arquitetura Equestre. Eu sou Diana Brooks, fundadora do escritório, onde a gente se dedica a fazer projetos de áreas, hípicas, fazendas e todo tipo de estrutura voltada para o cavalo e para o campo. E eu sou Júlia Márcia, sou sócia, arquiteta responsável pelos projetos de Masterplano Escritório. A gente sabe que quem está no cavalo, muitas vezes, não está necessariamente pelo esporte. Está ali pela conexão que o cavalo proporciona, pela competição, porque o cavalo, ele inspira a gente. A gente pode encontrar isso em alguns lugares. Hoje, então, a gente vai falar justamente sobre esse encontro, né, entre a arte e o universo equestre. Estamos aqui, então, com a Stella Nani, que é artista plástica, amazona, e alguém que transformou essa conexão com o cavalo em linguagem estética. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da trajetória, do hipismo, da criatividade e como que ela conseguiu unir tudo isso através dessa forma de expressão. E só uma observação antes da gente passar para a Estela, que a nossa logo, ela que está aqui no fundo do nosso podcast, foi a Estela, quem fez o desenho. A gente estava com muita dificuldade ali de como que a gente vai chegar nesse formato e tal. E aí a Júlia falou, poxa, eu acho que a gente tem que chamar uma profissional que gosta do cavalo, entenda de arte e consiga desenvolver isso pra gente. O resultado final, na minha modesta opinião, ficou incrível. Seja muito bem-vinda, Esté. Obrigada. Teia, a gente queria começar, então, esse bate-papo desde lá do início, né? Como que surgiu essa proximidade sua com o cavalo? Você veio de uma família que já tinha essa cultura. Como que isso tudo aconteceu e você ficou imersa nesse mundo equestre? Na verdade, não. Minha família não tinha nada a ver com cavalo. E a minha irmã começou a montar na escolinha da hípica de Campinas. E logo no ano seguinte, eu já quis também entrar na escolinha. Eu tinha 7 anos. Então, eu comecei a escolinha da hípica com 7 anos. E foi, assim, uma paixão. E aí, a gente não consegue mais sair fora, né? A gente fala que o bichinho picou. O mosquitinho pica a gente, não tem jeito, né? Eu, durante a minha vida, assim, eu tive alguns períodos que eu parei de montar, depois fiquei alguns anos sem montar, voltei a montar, mas nunca afastada dos cavalos. Às vezes um pouquinho afastada do esporte, mas nunca dos cavalos. E assim, nessa trajetória toda, você lembra se teve em que momento você percebeu que essa sua relação com o cavalo era algo para além de um hobby, né? Assim, teve alguma chave que virou? Foi algo específico? Ou foi algo que foi acontecendo ao longo desses anos? Como que foi essa relação? Bom, eu sempre, desde pequenininha, montava e desde pequenininha gostava de arte. Vivia pintando. E quando eu estava ainda na escola, eu já sabia que eu queria ser artista plástica. Olha só. Eu nunca tive dúvida disso, sabe? Eu já sabia que era isso que eu queria da vida. Mas, quando eu ainda estava na faculdade, eu dava aula numa escolinha de hipismo. Ah, olha só. E a hora que eu decidi que eu ia parar de dar aula de hipismo e que eu ia me dedicar só à arte na minha profissão, eu fiz um desenho de um cavalo para presentear os donos dessa escolinha. E aí tudo começou, né? Quando eu entreguei o desenho, alguns outros amigos ou alunos que estavam viram, também quero do meu cavalo. Aí eu peguei a encomenda do cavalo, entregava, pegava outra encomenda, e assim foi surgindo encomendas de desenho e não parou mais, né? Eu acabei me especializando em retratos, né, de cavalo, de pintura. E foi assim que começou ali a união de arte com o cavalo. Sim. E antes disso, você já usava a parte da representação artística com outras coisas? Assim, você retratava outras coisas a partir da arte ou começou meio que junto com os cavalos? Eu sempre gostei muito de retratar o que está na minha volta, sabe? A minha vida cotidiana. Que legal. Né? Então, uma grande parte assim, do meu trabalho é retratando a vida cotidiana, em vários estilos, no expressionismo,
ou nas esculturas, mas sempre retratando, eu busco tirar ali, passar o sentimento das pessoas nas situações cotidianas. Legal. E o cavalo faz parte do meu cotidiano. Perfeito. É uma parte grande da minha vida, né? Então, eu acho que isso acabou entrando naturalmente na minha arte pela minha proximidade, assim, pela minha vontade de retratar o meu cotidiano mesmo, né? Sim. E nesse ambiente, né, da escolinha que você comentou, ali foi, então, vamos dizer, o pontapé nesse sentido, né? De começar a vender quadros Exato. De cavalo, sim. Ah, tá. Antes disso era algo, representações suas, algo um pouco mais em outro sentido. Ali surgiu a primeira encomenda que legal. De um quadro, né? Legal. E quanto tempo faz isso? Faz bastante. Faz 30 e poucos anos. Nossa, que show. E nunca mais parei. E você faz dentro da arte, né? A gente tem vários tipos, né? Não só a pintura, né? Para além dos quadros e do desenho, você faz outras coisas ainda dentro desse universo do cavalo, Estela? Sim, eu trabalho muito, eu sou uma artista multidisciplinar, né? Eu trabalho com pintura, com escultura e com tatuagem. E uma parte de design também, né? Na verdade, tudo começou ligado aos cavalos. Então, as pinturas eu faço até hoje, não só os retratos por encomenda, mas como outras pinturas livres também com tema de cavalo. As esculturas, a mesma coisa. Desenvolvo bastante troféu. Que legal! Então, agora esse fim de semana, acabei de entregar um que foi a partir de uma foto, que eles queriam fazer uma homenagem a uma égua que foi muito importante, e aí eu fiz a escultura a partir daí, que vai ser um troféu perpétuo. E as tatuagens também, eu comecei a tatuar por causa dos cavalos, porque eu percebia que poucos tatuadores faziam cavalo bem feito, né? E eu sempre achei um tipo de arte desafiador, tal, e aí eu falei, bom, eu já tenho essa parte, eu já trabalho com desenho e com pintura de cavalo. Aí foi só aprender a técnica da aplicação na pele e a coisa aconteceu também muito, muito rápida, sabe? E é um ponto, né? Porque você precisa ter muito a sensibilidade de conhecer o animal para conseguir fazer esse desenho de fato, né? A gente que olha, é até um fato curioso. A gente está fazendo um empreendimento e aí alguém falou, poxa, mas esse empreendimento é do manga larga? Porque quem é do cavalo sabe reconhecer o que é um manga larga, o que é um árabe, o que é um quarto de milha, um cavalo de pismo. E quem não conhece não consegue representar isso, né? Então, acho com certeza. Essa sensibilidade traz um grande diferencial para conseguir olhar até qual formato, né, de ferradura é melhor. Eu já vi lugares onde a ferradura é super redonda. Mas não é assim, né? Ela tem um formatinho meio perninha, então não, acho com muito certeza. legal. E assim, e você conviver com o cavalo, na hora de pintar ou de esculpir, facilita, porque assim, eu já sei aonde é a musculatura, eu sei um pouco da parte fisiológica do cavalo, né? Então eu fecho o olho, eu já sei assim, aonde é a luz e a sombra. A luz e a sombra, onde ele tem um osso, onde ele tem um músculo, como que é o formato do olho. Isso tudo facilita muito, né? Perfeito. E aí você falou sobre as esculturas e os troféus, né? Eu lembro uma vez que a Ju comentou comigo, ou não sei se foi você, a gente estava juntos, eu lembro que você foi fazer um troféu que era algo em acrílico, e você falou, poxa, eu dei essa ideia, mas assim, tá super difícil de, né, assim, me meti numa enrascada. O que você acha que foi mais desafiador de você criar nesse sentido, para além do desenho, né, mas mais envolvendo essa parte de repente, uma premiação, enfim, qual foi o projeto mais desafiador que você teve nesse sentido? O projeto mais desafiador? Ou às vezes até foi esse mesmo que eu acabei de falar, que era a ferradura dentro de um acrílico, não era uma coisa assim? Eu não lembro exatamente o que era, mas vocês estavam trabalhando com acrílico e era uma luta, esse né? O maior desafio foi o tempo de execução. Ah, entendi. Mas teve um projeto, teve um trabalho assim que marcou muito, que foi lá no início da minha carreira,
com pintura quando a Confederação Brasileira de Hipismo me convidou para pintar o Dr. Roberto Marinho, que eles queriam fazer uma homenagem para o Roberto Marinho, um agradecimento de todo o apoio que ele dá ao esporte e tal. E só que eu tinha, assim, 2 dias para fazer o quadro, porque eles iam ter que entregar numa cerimônia e tal. Então, foi super corrido. E eu peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, fiquei pintando lá para poder dar tempo de entregar. Meu Deus. Mas foi um trabalho marcante, assim, porque foi também a hora que deu uma visibilidade muito grande para o meu trabalho e tal. Foi muito bacana. Legal. E agora falando um pouquinho sobre a sensibilidade, né, voltada para essa arte equestre, tem alguma obra ligada ao cavalo que marcou a sua trajetória? Eu acho que essa que eu falei foi uma que marcou. E deixa eu ver, teve uma exposição que eu fiz na Bélgica, que eu fiz também inteirinha com o tema de cavalo. Que legal. Quando eu morei lá e foi numa galeria lá de Liege. E aí eu fiz com o tema do cavalo, eu peguei toda a parte simbólica das pelagens dos cavalos. Foi muito interessante também. Que legal. Nessa época você estava montando lá na Bélgica também ou não? Você estava Não, nessa época eu estava só pintando lá. Olha. Eu estava só pintando. Eu montei um pouco lá também. Tá. Mas nessa época em específica, foram 2 vezes que eu morei lá, né? Eu morei em 93, que aí eu fui para montar. E depois de 2003 a 2005, que aí eu fui mais para a parte de arte mesmo. Legal. Perfeito. E o que o cavalo te desperta, assim, artisticamente, que talvez outro tema não desperte? Bom, o cavalo, na verdade, assim, é a minha paixão também, então eu acabei juntando as 2 paixões, que é a arte e cavalo. Então, sempre quando você tem uma paixão, que você trabalha com esse tema, é muito mais inspirador, né? E o cavalo, ele desperta uma sensibilidade muito grande, né? Quando você convive ali com o cavalo, você aprende que força e sutileza coexistem, né? É presença e liberdade ao mesmo tempo. Então, isso me inspira muito, sabe? Essa coisa de dualidade. De dualidade, exatamente. De força e liberdade, de sutileza e firmeza, né? Exato. E quando você vai fazer uma arte inspirada no cavalo, de alguma maneira você coloca isso no papel também? Ah, com certeza. Com certeza. Agora falando um pouquinho sobre essa vida como especialista em arte equestre, o que significa, na prática, você trabalhar dentro desse mercado do cavalo? Você trabalha nichada dentro de um mercado ou você é o cavalo e não necessariamente você tem um nicho, porque muitos profissionais vêm aqui e são, eu trabalho com cavalo de hipismo, eu trabalho com cavalos quarto de milha, manga larga, né? Enfim, como que é para você estar nesse mercado? Para mim, como eu sou ligada mais ao hipismo, né, ao salto, acaba acontecendo mais, rolando mais negócios com esse mercado do BH e do salto. Mas eu não me fecho a isso necessariamente, né? Eu já fiz algumas exposições também com o quarto de milha, já fiz uma exposição que foi muito legal também há um tempo atrás no Jockey do Rio de Janeiro, no Grande Prêmio Brasil, legal. foi muito legal, que daí foi só com o tema de corrida, de turf. Então, tudo que é ligado ao cavalo, quem gosta do cavalo gosta de todos, né? Eu acabo atuando mais no hipismo porque é onde é o meu esporte, dia enfim, dia, onde eu tô no dia a dia. Não, perfeito. E hoje você vive o cavalo, né? Montando. Você compete também? Compete, competindo. Então, criando e observando, né? Qual dessas conexões, Théia, você acredita que mais alimenta a sua mente?
Na verdade, eu acho que o convívio diário com o cavalo, né? Todas essas... isso que você colocou, de competir, de treinar, de criar, tudo isso me agrada, tudo eu adoro, né? Mas a convivência com o cavalo é o que mais me inspira, né? É aquele olhar, é o tempo com o cavalo, aí você começa a distinguir ali as emoções do cavalo. E o cavalo é um animal muito estético, né? É um animal maravilhoso. Então, só de estar ali convivendo, olhando se movimentar no piquete, isso tudo me inspira. Às vezes eu tô, sei lá, eu fui montar e tô vendo a égua solta no pasto, eu já olho ali e falo, nossa, isso dá um quadro. Né? Me dá vontade de pintar ou de esculpir, enfim, com algumas cenas ali cotidianas mesmo, né? Legal. E tem algo de mais desafiador, assim, quando a gente tá falando, por exemplo, eu vou dar o exemplo de um fotógrafo, né? É muito mais complexo você fotografar um cavalo, porque ele é muito inquieto, né? Ele não é igual uma pessoa que você fala, fica paradinha aí que agora eu vou tirar uma foto sua. Existe alguma coisa quando você tá fazendo arte por um cavalo que é mais desafiador do que outras, na sua opinião? Não sei se os formatos, a luz e a sombra, ou até... Porque às vezes as coisas acho que aparecem meio automáticas para você. Você falou, tem a musculatura, que eu já sei onde é. Na verdade, assim, principalmente quando eu vou retratar um cavalo, que eu tenho que ser fiel ali, né, a fotografia... a fotografia sendo boa facilita muito. Sim. Né? Então, se está num ângulo que distorce o cavalo, é muito mais complicado. E aí eu tenho que usar essa minha experiência do contato que eu tenho com os cavalos para ajustar. Tá. Né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o maior desafio, na verdade. Sim, e um grande diferencial seu também, né? Se você não tivesse esse repertório visual dos animais... Eu já bato o olho e já falo, isso tá distorcido, o focinho estava muito próximo da câmera e tá muito maior do que a orelha, enfim. E aí até, né, entrando um pouquinho aí nesse tema do cotidiano com o cavalo, né, que você falou de viver o cavalo. Por um certo tempo você morava literalmente do lado das cocheiras, Sim. né? Então, e isso eu imagino que fazia muito mais parte do seu dia a dia ali, até acordar com o cavalo relinchando, né? Essa é uma memória que eu tenho da antiga casa. E como que é hoje para você, né? O quanto isso faz falta e como que é hoje sua relação, quantas vezes você consegue estar lá com a África, estar lá com a sua potra, como que tá tudo isso, assim? Eu monto menos do que eu gostaria, por causa da correria do dia a dia. Sim. Não consigo ir montar todo dia. Tá. Adoraria conseguir, mas não consigo. Tá sempre muito corrida a vida e muito trabalho, mas eu procuro montar e estar ali junto dos cavalos pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Mas nem sempre eu consigo. Nem sempre dá. Né? A gente sabe que é corrido, né? Muito. Pensando... Enfim, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas até quando a gente vai em museus e quando a gente vai explorar um pouco sobre arte equestre, né? Existem alguns grandes, né? Algumas grandes representações, mas muitas vezes a gente vê que também, né, esses pequenos ajustes que você falou, putz, é que esse ângulo deixou um pouco esticado alguma coisa. A gente vê que muitas vezes os artistas que provavelmente não lidam com o cavalo diariamente, eles realmente podem patinar um pouquinho nessa parte técnica, né? Então... Você vê isso como um diferencial seu em toda essa trajetória, essa questão do repertório? Ou assim, se eu estudasse um pouquinho mais de anatomia num livro, eu ia conseguir chegar onde eu cheguei? Não, sempre assim, esse convívio, essa proximidade
com certeza facilita. Mas isso principalmente na parte de retratar o cavalo com o hiperrealismo, ou enfim, que eu tenho que ser fiel àquilo. Sim. Porque, na verdade, na arte, a gente pode fazer... desenhar uma o que asa quiser, no meu cavalo. exatamente, né? É infinita a possibilidade. Sim. Então, tem muitos artistas que não necessariamente se preocupavam em retratar o cavalo fielmente, né? E é lindo também, de qualquer maneira. Sim. Então, acho que na hora de fazer um portrait, né, de um cavalo, sim, isso é um diferencial. Perfeito. Mas na hora de fazer uma criação qualquer livre, seja em escultura ou seja em pintura, aí cada artista faz como quiser e também é lindo, né? Que pode legal. fazer totalmente disforme, como o cavalo azul do Chagall, enfim. Sim. E é maravilhoso, né? Mas eu acho que era essa uma dúvida, né? Você pode, então, se eu te falar, eu quero meu cavalo rosa, você consegue fazer isso. Não necessariamente o artista vai ter que retratar aquilo exatamente como aquilo não, Perfeito. Não. E a gente, assim, eu adoro quando o cliente me deixa totalmente à vontade. Sabe? Que era um quadro de cavalo como você quiser fazer. Porque eu adoro fazer essa coisa mais manchada, colocar cores onde não é o normal. Legal. E eu gosto muito. E aí, outra curiosidade também, né? Você falou, às vezes a minha inspiração tá em olhar um cavalo correndo no piquete. De repente, alguém que quer, de alguma maneira, retratar o seu animal, mas não necessariamente através de uma foto, ele paradinho, né? De repente, se você só conhecer o animal ou só ver fotos dele, você consegue retratá-lo em outras posições? É uma dúvida. Não. Uma curiosidade. Não, em outras posições, não. Se a pessoa quer que eu crie alguma coisa um pouco mais livre, e aí o ideal é que eu vá aonde está o cavalo e faço algumas fotos para eu poder depois voltar para o meu ateliê, me inspirar e ali criar alguma coisa. Né? Agora, tem muita situação de pessoa que quer que eu faça um cavalo que já morreu. Nossa. Né? E aí ela não tem a foto exata do cavalo. Aí eu tenho que dar ali uma adaptada. Eu pego o que eles têm de foto. Então, a gente agora, o mês passado, 2 meses atrás, teve essa situação. Uma cliente que queria uma égua, que foi muito importante para ela, mas que já tinha morrido. E ela não tinha a foto ideal para pintura. Então, ela me mandou, sei lá, acho que umas 15, 20 fotos que ela tinha da égua. E aí eu tive que ir ali fazer a montagem, fazer a foto. ver a parte da musculatura, a parte do pescoço, como era, se era mais comprido, mais grosso, mais fino, e as características né, do rosto e tal. E aí eu fiz o desenho e ficou muito legal. Ela se emocionou quando eu entreguei, ficou perfeito, como a égua era, sabe? Então, isso facilita muito o meu convívio com os cavalos, né? Sim, nessa representação. É muito interessante, porque você contando essa história, eu tenho um cavalo que foi muito representativo na minha vida, né? Eu acho que foi um cavalo que marcou a minha infância e parte da minha adolescência. E aí me deu muita vontade, eu tava exatamente pensando nisso, e foi um pouco essa pergunta aí. Eu acredito que não existem coincidências, né? E você falou justamente de um cavalo que morreu e que ela queria retratar. Porque eu falei, poxa, será que daria? Né? De repente, então, muito legal isso, né? E você faz né, um retrato, ou de repente alguém falar, não sei, faz uma pintura aqui, sei lá, na parede do meu escritório. Você consegue retratar isso numa parede? Ou necessariamente tem que ser uma escala menor? Não, consigo. Adoro fazer coisa grande, assim. Legal. Adoro, Legal. Você entra no ateliê da Estela, você fica até assim, né? Porque volta e meia ela... Qual que foi aquele último que eu vi você fazendo? Que era um quadro gigantesco. Era muito grande. Que você falou, nossa... um que foi pro Rio de Janeiro também. Tá. Que foi exatamente isso. Esse cliente me mandou. Ele queria um quadro grande para colocar no Aras. E era um quadro Era nem muito lembro, grande. era 2x3, alguma coisa assim. Gigantesco. E aí ele me mandou várias fotos. E aí eu fiz uma montagem. Ele saltando, ele com os filhos. A gente fez uma montagem grande assim. E ficou muito legal.
E teve também, agora que eu tô lembrando que você falou de um trabalho que me marcou. Eu fiz também, há um tempão atrás, um painel que era usado para ser o fundo de um programa que tinha na ESPN ESPN, né? ESPN. ESPN sobre hipismo, nem tem mais esse programa. E aí o cenário foi uma pintura que eu fiz, e era assim, uma tela gigante, que era 4x10. É muito Esse grande. foi gigante. Eu tenho foto, eu em cima da tela pintando de joelho, assim, porque não dava nem para pôr no bastidor. Então eu estendi no chão e pintava em cima da tela. Caramba. Esse foi bem legal também, agora que eu lembrei. Olha. E dentro do contexto de artista, né? Porque como pessoa a gente sabe o quanto o cavalo é transformador, né? Assim, para nós como evoluir, né? Pensar nisso tudo. Como artista, você sente que os cavalos também te ensinaram alguma coisa? Também te trouxeram algo que, se você não prestasse tanta atenção nos cavalos, você sente que você não teria desenvolvido? Sim, eu acho que talvez o que eles tenham me ensinado mais é que imprevistos acontecem. Olha. Né? E é um animal, né, que tem reações imprevisíveis muitas vezes, e acontece alguma coisa parecida na arte, né? Então, às vezes você começa uma obra e você imagina o caminho que você vai tomar e imagina o resultado final. Uhum. Mas no meio do caminho acontecem outras coisas, né? Então, uma textura diferente que apareceu, uma emoção diferente que surgiu ali na hora de fazer. E eu acho que isso que eu aprendi com os cavalos, que a hora que acontece algum imprevisto, alguma coisa que não estava no script, você não lutar contra aquilo, né? Você continuar, achar um novo caminho e na final, assim, sai uma coisa surpreendente. Eu acho que isso eles ensinam toda hora. Muito legal. E aí você, agora transferindo, né, esse pensamento quanto Stella artista e Stella amazona, né, assim, eles te ensinaram, então, essa questão, vamos dizer, da resiliência, né, vamos dizer, na parte da Stella artista e da Stella amazona. O que você aprendeu com eles? Para além do sentimento de resiliência, que a gente sabe que também é muito presente quando a gente está lidando com o cavalo. Eu acho que nos dois até também. Então. Outra coisa que eles ensinaram que serve para as duas coisas, para o esporte e para a arte, é a disciplina. Né? Quer dizer, não adianta você ter um talento e não ter disciplina. Você tem que ter a disciplina, tem que treinar, tem que se dedicar, tem que fazer, refazer repetidamente. Né? E aí, para você conseguir evoluir. Né? Então, é aquela coisa de lapidar o talento. E isso, tanto no esporte quanto na arte, eu vejo uma proximidade muito grande, sabe? Eu acho que tem uma questão, né, sobre o tempo, né? Eu não sei como é a inspiração para você, mas você falou, você imagina as coisas de uma maneira, daí vem uma inspiração de outra maneira, e não sei se para você é possível que você seja criativa, né? Porque o cavalo, ele tem o tempo dele, fazendo uma analogia. O cavalo, ele tem por mais que você queira que ele desempenhe de uma maneira, ou que o aprendizado dele seja daquela maneira, naquele seu tempo, você vai ter que respeitar o tempo dele. Como que é a sua criação, a sua arte, né? Ela necessariamente... Não, eu tenho que sentar aqui, eu tenho 2 horas para desenhar aqui. E 2 horas vem e vai o desenho. Ou às vezes você de fato precisa, eu preciso respirar, me inspirar. Como que é isso? Não, precisa respirar, precisa... Mas a gente não pode só sentar e ficar esperando a inspiração chegar, né? Porque senão ela pode demorar mais do que você imagina. Então, e é uma coisa muito engraçada, porque quanto mais você produz, mais inspiração você tem. Olha. Né? Então, isso eu sinto bastante. Assim, a fase que eu estou produzindo mais é onde eu tenho mais ideia, onde eu quero produzir mais. Então, assim, eu estou fazendo uma obra, eu já estou com 3, 4 na fila que já está na minha cabeça para fazer. Então,
existe essa fase de que você tem que parar e respirar um pouco e buscar alguma inspiração, mas eu acho que o trabalho e a disciplina ajudam muito nisso também. Muito legal. A gente vai entrar agora no bloco que a gente chama de jogo rápido. Então, respostas, né? O que vier na cabeça, assim, sem a gente buscar elaborar muito. Mas... Agora, uma coisa, desculpa até te interromper. Outra coisa que eu acho muito legal, que a gente estava falando aqui da disciplina, e que os cavalos também me ensinaram, é que é aquilo, né? O talento sem disciplina, você também não evolui, mas só a disciplina sem a sensibilidade também perde vida. Sim. Né? Então, isso também com os cavalos. Não adianta só ter a disciplina ali no trabalho, né? Você tem que ter a sensibilidade exatamente para isso, para saber o tempo do cavalo, para saber a resposta que ele está dando. E eu acho que isso também, assim, eu trago muito para minha arte, né? Tem a disciplina, mas tem que ter a sensibilidade, porque senão fica sem vida. Claro. Né? Claro. Isso é interessante. Não, e até é engraçado, né? Tinha uma das perguntas aqui que eu acabei pulando porque a gente falou um pouco sobre isso, mas o quanto realmente o contato com o cavalo, né, te possibilita representar ele de uma maneira muito mais fiel e olhando para essas nuances, né, da sensibilidade, né, e de tudo que a gente sabe que o cavalo nos proporciona, e conseguir transferir isso para uma tela ou para qualquer meio de expressão, o quanto isso se torna mais natural para as pessoas que de fato param para observar, né, esse animal. Exatamente. Então, porque é muito fácil a gente se encantar, né, por esse bicho. Então, é o que você falou, pô, às vezes o cavalo tá lá correndo no piquete e você tá assim, nossa, né? E ele tá só sendo cavalo, ele não tá se mostrando para ninguém, ele não tá, né, não é sobre vaidade nem nada disso, é a existência dele, né, que só isso, só a mera existência dele já é marcante. O suficiente para te inspirar, né? Exatamente. Pensando um pouquinho, então, aí nessas perguntas e respostas, pensando na sua trajetória como artista, né? Qual que foi a primeira expressão artística, a primeira técnica que você explorou na sua trajetória como artista? A primeira foi o desenho. Desenho com lápis. Com lápis mesmo, tá? Tons de cinza. Desenho com lápis. O grafite. O grafite. Depois eu já rapidamente passei para o lápis pastel, que eu trabalho até hoje, que eu gosto. Eu gosto da textura, sabe? Acho lindo. Que a textura que dá o lápis pastel para fazer a pelagem do cavalo, eu gosto muito. Que legal. Legal. E foi com... O primeiro trabalho já foi desenhando o cavalo, que foi daquela escola que você comentou. E com o lápis pastel. Que legal. Que legal. Aí depois eu acabei passando... Passando não, na verdade eu abri o leque, porque eu faço todas até hoje, né? Para tela, óleo sobre tela, e as esculturas, tatuagem. E a mais recente, assim... sei lá, algo que você não tinha explorado até pouco tempo na sua expressão artística, existe algo que você testou recente ou o mais recente foi a tatuagem mesmo? Não, é engraçado, porque assim, são fases, né? Tá. Então, tem fase que eu me dedico mais a uma coisa e fase que eu me dedico mais a outra. E eu fiquei alguns anos me dedicando mais à tatuagem. E aí, de uns anos para cá, eu comecei a sentir uma necessidade de voltar mais para a arte. Aí eu voltei a pintar mais, voltei a fazer mais escultura. E assim, todas andam em paralelo, mas tem fase que uma me inspira mais do que a outra. Olha só. Né? E assim, o que tem por vir, assim, a gente tem que sempre ficar aberto a inspirações, enfim, né? E que se você me poder... perguntasse lá atrás se eu imaginava que eu ia tatuar cavalo, eu ia falar que não, né? Então, o que tem por vir, não sei, né? Como é bom poder transitar, né? Entre esses lugares, assim, né? E ao mesmo... E conseguir se
se encontrar e encontrar inspiração dentro de cada um desses lugares e dessas fases, né? Isso, exatamente. como artista. E entre tudo que você faz, tem algo preferido? Eu gosto mais de pintar tela, eu gosto mais de tatuar, eu gosto mais da dinâmica das premiações. Eu gosto muito de pintar telas grandes e livre, né? Isso me dá uma liberdade muito grande e me agrada muito. Ao mesmo tempo, são duas coisas assim bem diferentes. Eu faço muito hiperrealismo, que eu também gosto. São emoções diferentes, sabe? A tatuagem também, a hora que se acaba uma tatuagem ali de um cavalo realista, que a pessoa olha e se emociona porque é o cavalo do coração dela e tal, é uma outra emoção, né? Então, são emoções diferentes em cada uma das técnicas. Olha. É engraçado isso. Mas uma acaba complementando a outra, né? Então, o hiperrealismo me ajuda na hora de tatuar. Também me ajuda na hora de fazer a pintura gestual e livre, mas que eu sei exatamente o que eu quero fazer, porque eu sei fazer o hiperrealismo. Né? Então, uma coisa acaba complementando a outra, apesar de serem técnicas completamente diferentes. E tem alguma técnica que você ainda não explorou e que você gostaria de explorar? Assim, dentro dessa parte artística mesmo, né? De produção. Do tipo, eu gostaria de trabalhar com papel machê, não sei, sabe? Alguma coisa assim que você ainda não mexeu? Deve ter. Deve ter. Eu ainda não sei. Legal. Mas eu acho que a arte te força a estar aberta exatamente para isso, né? Para todas as possibilidades. Sim, deve ter. Eu não vou falar, não, eu só faço pintura. Eu sou uma pintora e pronto, acabou. Né? Então, provavelmente, eu ainda vou explorar outras coisas. E tem alguma coisa, alguma obra que você sonha em fazer e que ainda não fez? Tem. Talvez não seja uma pintura necessariamente ou uma escultura necessariamente. Na verdade, uma obra que eu gostaria de fazer é algo muito maior. É algo que vai além de mim mesma. É alguma coisa que conecte pessoas, que conecte artistas, experiências, arquitetura, e que deixe um legado real para o mundo equestre. Né? E, na verdade, essa obra já começou a ser criada. Estamos ansiosos aí pelos próximos passos dessa obra. E para finalizar, Teia, uma palavra para definir a sua relação com os cavalos. Acho que inspiração. Que lindo. Que lindo. Nossa, como é bom, né? A gente trabalhar com aquilo que faz sentido pra gente, né? Que nos inspira diariamente. E, né? Falando por nós também, eu acho que... É uma dádiva, É uma dádiva a gente poder juntar né, a nossa profissão com algo que é tão relevante pra gente, que transformou tanto a nossa vida, né? Então... tanto a gente como arquiteta, né, quanto vocês artistas, acho que a gente envolve esse processo criativo com o ser vivo que está ali e nos torna uma pessoa muito mais, eu acho que é muito mais observadora, assim, né, eu coloco muito isso, a gente é muito curiosa, né, sobre tudo que envolve cavalo. Então, assim, nossa, não tem nada a ver, mas eu quero muito saber quanto de ração ele tem que comer por dia, quanto que, né, essas proporções e tudo, a gente se vê se envolvendo com determinados assuntos pelo gosto, né, mesmo, assim, pela admiração. Então... Acho muito legal poder ver outras frentes de trabalho também conseguindo, né, unir isso tudo. E é muito legal que o cavalo proporciona isso, né? Sim. Tem tanta gente trabalhando em volta do cavalo e que não necessariamente seja só o cavaleiro, né? Sim. Tem a arquitetura equestre, tem a pintura, a escultura, tem
enfim, o ferreiro, tem o professor, veterinário, né? tem o tratador, tanta gente para fazer essa engrenagem rodar, né? É engraçado, porque assim, a gente... os meus amigos de infância que montavam junto na escolinha, a maioria se manteve ali no mundo hípico e cada um com a sua profissão, exatamente, né? Eu como artista plástica, ou o Gui como course designer, o outro que realmente virou cavaleiro, o outro fez isso, o outro virou ferreiro, o outro... Mas todo mundo se manteve ali, cada um escolheu o seu caminho, mas sempre ligado a cavalo. Hoje, não necessariamente todo mundo monta, aliás, a maioria já não monta mais, mas está todo mundo ligado aos cavalos. De alguma maneira. Que legal. Que legal. E para finalizar, eu tenho uma curiosidade. Se você não tivesse ido para esse meio dos cavalos como artista, né? Se você tivesse, né? De repente o cavalo não existisse na sua vida... O que você imagina que você estaria fazendo hoje em dia? Que pergunta legal, não tinha pensado nisso, né? Como artista plástica também? Ou não, responda como você quiser. Ou sei lá, se eu fosse ter outra, eu ia ser psicóloga. Não sei. Eu nunca imaginei outra coisa além de ser artista. Eu sempre soube que eu queria ser artista plástica, né? E trabalhar com isso. Não sei, eu nunca imaginei o que eu faria se não fosse esse o caminho. Quando você começou a faculdade, assim, né? Quando você começou a estudar ali um pouco mais sobre isso, qual é o caminho mais comum, né? A gente, como arquitetas, o pessoal vai muito para residencial, interiores, né? O que você acha que é mais um padrão e que talvez você teria seguido, né, esse fluxo? Eu não me imagino indo para nenhum padrão, na verdade, né? Eu acho que os cavalos me levaram para esse caminho e com toda a facilidade, né? Que eu não tive nenhuma resistência para isso. Mas eu gosto muito, que eu acho que eu teria seguido, que eu ainda faço também, né? Eu não faço só coisas ligadas a cavalo, mas me agrada muito essa coisa da arte como poder transformador, sabe? Como agente transformador. E então a arte sempre, em todos os meus projetos, eu acabo colocando ali uma parte social e a gente vê o real poder de transformar que a arte tem, né? Então eu tô com um projeto também no meio do desenvolvimento, que fala um pouco assim da igualdade das pessoas para poder trazer um pouquinho mais de empatia com o que é diferente, né? Então, fazendo ali os retratos de pessoas completamente diferentes, de todas as etnias, de todos os tipos e nacionalidades, formando uma coisa só. Né? Exatamente para mostrar isso, para mostrar que somos todos iguais, estamos todos ligados, né? E que você precisa olhar o outro como parte, né? Essa exposição que eu tô começando a produzir vai se chamar Eu em Você, exatamente para isso. Que lindo. Me vê em você, você se vê em mim, e assim ver se a gente cria um pouquinho mais de empatia, né, nesse mundo tão maluco que tá, de falta de sensibilidade, de falta de compreensão um com os outros, né? Então ele pensa diferente, então eu sou contra, é meu inimigo. Não é, né? Nós estamos todos aqui juntos, no mesmo barco, então vamos... então tem esse outro tema que também mexe bastante comigo. Que legal. Arte como um instrumento, né, de reflexão também, né? Exatamente. Então a gente se impacta, né? Eu acho que muito da arte é isso, né? A gente se impactar de alguma maneira, né? E sentir algo. Né? E é legal que a arte tem esse poder, né? A arte passa direto, sem passar pelo racional. Né? Então, ela toca a pessoa sem necessariamente ela passar pela parte racional. Às vezes você vê alguma coisa e se tem alguma emoção que você não sabe nem o porquê. Né? Então, a arte tem esse poder. Né? E eu acho que a gente usar isso
para tentar transformar um pouquinho melhor o mundo, eu acho que assim, é até a nossa missão, sabe? Eu, como artista plástica, eu me sinto assim, bom, se eu tenho esse talento e essa capacidade, eu posso usar isso realmente como um poder transformador mesmo, né? Para fazer um pouquinho, que seja 1%, que seja melhor o mundo. Sim. Né? Então, isso é o que me realiza. E eu acho que o mundo precisa muito disso, né? Das pessoas se olharem nos outros, né? Eu acho que é isso que você falou, né? Somos todos iguais. Não existe ninguém acima ou abaixo de ninguém. Eu acho que hoje as pessoas olham muito assim, né? Isso aqui eu sei melhor que fulano ou ciclano, né? Eu acho que seria muito incrível se todo mundo tivesse conseguisse se tocar da maneira como você falou, né? De você olhar aqui, tem um pouquinho de mim dentro de você e todo mundo tá aqui junto nesse mesmo barco. Exatamente. Maravilha. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Stella, queria agradecer sua presença e pedir para você deixar a sua rede social, se tiver algum lugar que o pessoal pode te acompanhar, né? Acompanhar sua arte, um pouquinho mais do que você faz, se puder compartilhar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, foi ótimo o nosso bate-papo. E a minha rede social é @StellaNani no Instagram e também Stella Nani no Facebook, enfim. Com S mudo, 2 L's e o Nani com 2 N's também. N-A-N-N-I. Muito bem. Perfeito. E para você que ouviu a gente até o final, queria te agradecer aí por ter ouvido o nosso bate-papo. Se você achar que isso de alguma maneira é relevante, que faz sentido para alguém, poxa, tem um amigo que adoraria fazer um quadro do cavalo dele, ou algum familiar, ou até você mesmo, se quiser presentear alguém. Stella tá aqui, falou um pouquinho mais sobre o trabalho dela, que é incrível, vá conferir. E também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, onde a gente está sempre postando as novidades, quais são os próximos convidados que vão aparecer por ali, @arquitetura_equestre. Obrigada e até a próxima. Obrigada.